Olá, sou Ana Antunes do OK Institute e sou treinadora responsável pelo MAP do Porto e também pelo coaching e liderança emocional do tempo. E quero falar um pouco sobre comunicação. E se pensarmos sobre comunicação, temos que recuar a quando nascemos. Porquê? Quando nós nascemos, a única forma que nós tínhamos de comunicar era chorando. É assim que os bebés fazem para comunicar connosco, certo? E a programação neurolinguística diz que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E, de facto, os bebés têm essa capacidade, que é o quê? De fazer o adulto entender qual é a necessidade dele. Então, nós nascemos com essa aptidão, com esse conhecimento, sabendo fazer isso. Só que, por algum motivo, ao longo do tempo, nós vamos perdendo essa capacidade. Por algum motivo. E aí acontece o quê? Conhecemos os pais, por exemplo, que dizem: já te disse isso 500 vezes, ainda não entendeste porquê. E a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Talvez estejas a fazer sempre da mesma forma e vais ter sempre o mesmo resultado. Às vezes é preciso quebrar padrões, é preciso comunicar de uma ou outra forma. Ou temos as escolas, por exemplo, que comunicam sempre da mesma forma. Os professores ainda não estão preparados para comunicar das várias formas que existem, portanto, a parte visual, auditiva e sinestésica. E quando estamos a falar com um público que na realidade nós não conhecemos, não é? Por exemplo, a escola, o público são os jovens, os miúdos, e eles necessitam de comunicar das três formas em simultâneo. Para quê? Para que o jovem entenda o que está a ser dito. Então, quando o jovem não entende, na realidade é o professor que de alguma forma ainda não foi capaz de transmitir nessa forma de comunicação do próprio jovem, do próprio aluno. Então, quando nós falamos com alguém, precisamos de validar muito se a pessoa entendeu realmente aquilo que nós queríamos falar para ela. Então, investiga um pouquinho também sobre isso. É a parte visual, auditiva e sinestésica que todos nós temos, só que preferencialmente utilizamos um desses canais. Então, quando utilizamos de preferência esses canais, imaginem que se eu for muito visual, se alguém me falar só para a minha parte auditiva, provavelmente eu vou ter alguma dificuldade em entender o que a pessoa me quer dizer. Ou se eu sou muito sinestésica, talvez eu também tenha alguma dificuldade em entender. Então é necessário realmente adequar isso. Por isso também as formações, os treinos, todos eles têm essas formas de comunicação colocadas dentro da própria estrutura do treino e da formação. Para quê? Para que possamos chegar a toda a gente e toda a gente entender a mensagem que está a ser passada. Então, se tens dúvidas se a mensagem foi bem recebida, o que é que deves perguntar? Explica-me o que entendeste, diz-me como entendeste, para perceberes e validares se realmente foi isso que tu passaste como mensagem. Então fica aqui a dica, estuda um bocadinho em programação neurolinguística sobre a parte de comunicação visual, auditiva e sinestésica. Ou então pergunta-me mesmo, pois isso é uma coisa que nós trabalhamos muito e as pessoas acabam por entender isso quando fazem os nossos treinos no OK Institute. E a partir de março lá estarei eu no Porto também a ajudar algumas pessoas a entender isso e a poderem colocar em prática várias das ferramentas que nós vamos ensinar lá, que também só depende da pessoa utilizar ou não. Tudo, a responsabilidade também está na sua mão, chama-se isso autorresponsabilidade. Então desejo aqui um extraordinário dia, uma extraordinária noite, depende da hora que estiveres a ver isto, e que possas de facto comunicar, e espero que tenha sido clara para vocês, que vocês tenham ouvido a minha mensagem e que sintam aquilo que eu tinha para falar para vocês. Até breve.